Glória a Deus. Nós vamos estar nesse momento, no segundo momento do nosso culto de hoje à noite, e nós vamos estar, em nome do Senhor Jesus Cristo, fazendo a leitura de um salmo curto, pequeno, mas um salmo que o Senhor deseja falar certamente aos nossos corações através dele. A palavra é dele, ele é o Senhor de todas as coisas. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial nessa forma para nos falar nessa noite, e eu gostaria que você, desde já, estivesse abrindo a palavra de Deus no Salmo de número 133. Salmo de número 133, e são apenas 3 versículos, e nós vamos fazer a leitura e os irmãos prestarão atenção. Leiamos então. Ora, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Oremos ao Senhor. Santo Deus, nós queremos te agradecer por esse momento, e agora carecemos de que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Usa, Deus, a tua palavra de maneira tal que ela vinha falar profundamente ao meu coração através do teu Santo Espírito. Que, ó Deus, o teu Espírito fale profundamente ao meu coração e, por consequência disso, ao coração dos teus servos em seus lares e das pessoas que nos ouvem pela primeira vez e das pessoas que estão acessando esses canais, ó Deus, de maneira especial, aqueles que talvez não tenham ainda uma relação direta com o Senhor, que o Senhor fale profundamente ao coração dessas pessoas. Obrigado, Deus, por esta palavra, ó Deus, que nos faz compreender a importância que é vivermos unidos. Tudo isso nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Muito bem. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de falar para os irmãos da importância de algumas coisas que são notadas neste salmo. Primeira coisa é que o Salmo 133 é um dos menores e mais curtos salmos que existem, né? Existem outros salmos com 3 versículos, mas ele é um dos. Perdendo apenas para o Salmo 117, que tem 2 versículos apenas. É atribuído de uma maneira especial ao rei Davi, né? E é um cântico que era utilizado também para chamar. Aliás, era um cântico que era utilizado para viagens de formas oficiais, né? Chamado cântico de peregrinação. Eles usavam, os levitas usavam esse salmo para fazer as suas viagens. Por isso é chamado também de cântico de degrau, também conhecido como cântico de romagem. Exatamente por conta disso. O porquê exatamente significa cântico de degraus, profundamente a gente não sabe, porque a distância ela é muito grande, né? A gente não tem ideia exatamente por que é chamado dessa forma, porque as questões culturais elas mudam, elas são diferentes de tempos em tempos, e por isso então a gente não tem uma profunda informação a respeito disso. Sabemos que era utilizado nestas viagens. Portanto, só existe, na verdade, um salmo que, como disse para os irmãos, que é menor do que esse. E este salmo, de maneira especial, vai tratar das questões relacionadas ao amor fraternal e à excelência de ser unido. Isso é claríssimo em todo o salmo. Quando a gente fala isso, parece que o salmo é tão grande, mas profundamente é isso que o salmista quer nos ensinar. E tudo que fazemos aqui é apenas no ambiente em que nós vivemos, um laboratório. Eu sempre digo isso aos irmãos. Tudo que nós fazemos na nossa vida
é apenas um laboratório para tudo aquilo que nós teremos de alegria e de satisfação em viver eternamente ao lado do Senhor no dia em que Ele nos chamar, ou no dia em que Ele, de fato, chamar toda a sua igreja. Interessante que em 1 Pedro capítulo 2, verso 11, Pedro pede que nós nos afastemos e nos abstenhamos de tudo aquilo que ele chama de paixões carnais. Onde Paulo, também ali em Gálatas, falando aos Gálatas, vai falar também dessas paixões carnais, faz questão de denominar essas situações em Gálatas como inimizades, polêmicas, nas discussões, nos ciúmes, as invejas, as rivalidades, as iras, as contendas, as discordâncias, as divergências, os litígios, muitas vezes as guerras, né, que são realizadas. A gente vê isso muito em ONGs, em locais onde as pessoas elas têm a prerrogativa de que eles têm o direito de dizer aquilo que pensa, e isso não significa que na casa do Senhor você não tenha o direito de pensar. Aliás, é algo muito batista a livre interpretação da palavra de Deus. Mas a soberania de Deus na igreja é algo marcante na nossa vida. Por isso que também a gente vai encontrar Paulo falando, antes de dizer a respeito, por exemplo, das questões relacionadas às paixões da carne, ele diz: andai em espírito e não cumprireis, né, os desejos da carne. Todas aquelas coisas que ocorrem na relação e que faz com que de repente a nossa vida venha acabar criando na relação, porque toda relação, na verdade, ela vai trazer em algum momento algum tipo de atrito, mas a gente precisa entender que aquele que media todas as coisas está no nosso meio, o seu Santo Espírito, Deus, a sua palavra, os seus ensinamentos, os ensinamentos dos nossos professores, os ensinamentos dos nossos pastores. Então, Paulo nos ensina a importância de ouvir o Espírito de Deus como esse mediador das necessidades de nos colocarmos de fato dentro de todo um processo de vida em que a gente vai viver exatamente aquilo que o Senhor espera, retirando do nosso meio tudo aquilo que desagrada a sua vontade, tudo aquilo que faz com que a carne se exalte e venha ocorrer de alguma forma alguns problemas relacionados a isso. Então, por isso ele diz andar em espírito, para que não possa cumprir isso. Interessante que o salmista, ele inicia dizendo algo interessante. Ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, existe aí uma satisfação do salmista em colocar isso muito bem nas condições que ele coloca. Ele diz que existe um prazer sem igual em viver essa união. E isso traz de alguma forma para cada um de nós, para muito perto da nossa vida, a prática da relação com Deus, para que a nossa vida, com esta prática na relação com Deus, possa de alguma forma regular a nossa relação com o próximo. Lembrando daquilo que a palavra de Deus também nos ensina através do apóstolo João, quando ele diz que Deus primeiro nos amou. Para que a gente pudesse aprender o quanto é importante que nós possamos amar. Por isso a pergunta que o Senhor Jesus Cristo faz a Pedro, por exemplo, quando diz a ele: Pedro, você me ama? Você me ama com o amor que Deus espera que você possa me amar? Você tem dentro do seu coração o amor de Deus, né? O amor que faz com que as coisas que são diferentes ou observadas de maneira diferente no meio das pessoas, seja de alguma forma
regulado pelo grande amor de Deus e a sensibilidade que Deus tem em cuidar das coisas para que elas não se tornem uma distorção dessa relação interpessoal, como acontecia, por exemplo, a gente estava falando sobre isso durante 3 dias aos nossos irmãos em Romanos capítulo 14, onde as pessoas queriam determinar regulamentos para que as pessoas pudessem de alguma forma se seguir por esses regulamentos, esquecendo da liberdade que Deus nos deu para o amar, sabendo que a nossa consciência cheia do Espírito de Deus é aquela que regula a nossa maneira de ser para com o outro e acima de tudo para com o Senhor. Então ele diz, é prazeroso para nós estarmos diante de Deus, vivendo essa vida e essa prática antes mesmo de que aquele grande dia possa chegar. Porque naquele grande dia Deus espera encontrar uma igreja que o serviu bem. Me faz lembrar aquela parábola dos talentos em que um certo homem, senhor, entrega vários talentos para as pessoas, inclusive um recebe apenas um, e cada um traz o dobro da quantidade, mas para aquele que recebeu apenas um talento, ele não cuidou disso e por conta disso acabou não entrando nas boldas do seu Senhor, né? Então a gente precisa ter um cuidado dessa relação com Deus antes mesmo que ele chegue. Por isso a gente chama isso de um laboratório. Enquanto nós estamos vivendo aqui, vivemos esse laboratório para que a gente possa entender que na eternidade nada do que a gente como um ser humano frágil, sujeito a uma diversidade de situações das quais, se a gente não estiver dentro da vontade de Deus, regulados pelo seu Santo Espírito que não nos deixou órfãos de forma nenhuma, possa proporcionar para o futuro de uma vida ainda muito mais prazerosa ao lado do Senhor. Então, a primeira coisa que Davi traz à nossa memória é que é bom e prazeroso viver em união. Existem muitas pessoas que infelizmente não compreendem o quanto isso é bom. Eu costumo dizer que você não pode dar aquilo que você não tem. Isso é um problema. E às vezes nós não recebemos ao longo do tempo aquilo que nós deveríamos ter. Isso traz de Deus para a gente, o resultado de viver em união traz de Deus para a gente bênção. E não maldição. Não a distorção daquilo que de fato Deus deseja para a sua igreja, que é tudo que há de bom e tudo que há de prazeroso. Então, é bom e suave, e o contrário de bom e suave é mau e desarmônico. Por exemplo, aquilo que é o contrário daquilo que é suave, é desarmônico, é áspero, é malsonante, é grosseiro, é indelicado. Todos esses adjetivos deveriam estar completamente banidos do nosso meio se os depósitos da nossa vida tivessem sido de fato completamente limpos pelo Senhor. E o contrário daquilo que é bom, é mal, é inadmissível, é descabido, é impróprio, é inútil, é antagônico, é dividido, é o que é de ruim, entendeu? Então, para a nossa vida, tudo que é bom cai naquilo que o apóstolo também dizia: tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se existe algum motivo das pessoas louvarem a existência da igreja, ela precisa transparecer. Ele diz isso para o nosso pensamento, mas eu trago isso para o pensamento de um todo. Todos nós devemos pensar em tudo aquilo que é bom, que é puro, que é honesto, que é de boa fama, que tem virtude, que existe motivo das pessoas louvarem a Deus pela existência da igreja. Assim nós devemos imaginar. Agora imagine que a proposta do salmista nos faz compreender que a união, ela é um tanto atípica para aquilo que nós estamos acostumados a ver no mundo.
porque as pessoas elas são unidas por um propósito muito particular, né? Por causa daquilo que agrada às partes. Às vezes as pessoas não conseguem compreender o quanto às vezes as pessoas são diferentes, mas podem compreenderem, encaminharem mesmo diferentemente, mesmo com uma atitude que está dentro da vontade de Deus, mas por um caminho que é o caminho que o Senhor nos ensina, de uma maneira de tratar diferente das muitas maneiras que as pessoas entendem que sejam rotuladas como as perfeitas, as existentes e que de fato podem proceder de uma maneira correta. Não quero jamais dizer para os irmãos que devamos abrir mão daquilo que o Senhor nos ensina com a sua palavra. Porque o que está dentro da palavra, e é muito batista isso, né? A palavra é a nossa razão de fé, é a nossa regra de fé e prática. E nós precisamos trazer isso para dentro da nossa vida. Então a nossa união em Jesus Cristo, por exemplo, faz com que a gente compreenda também aquilo que as pessoas entendem por atípico, porque Jesus entendia que todos os povos deveriam estar unidos nesse sentido. Então Jesus disse, ainda tenho outras ovelhas em um aprisco que não é exatamente esse. João capítulo 10, verso 16, parte A, vai nos dizer isso. Ele diz, e diante de mim uma multidão incontável, todas as nações, povos, línguas, de pé diante do trono do Cordeiro, como está lá escrito perfeitamente em Apocalipse 7, verso 9. Tá? E depois ele fala de algo interessante. Ele vai dizer que no verso 2, é um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, e a barba de Arão, que desce até a orla das suas vestes. E aí, algo que me chamou a atenção. Primeiro porque óleo precioso é uma designação que a gente faz compreender com a ação do Espírito de Deus sobre a vida das pessoas, né? Aquilo que que representa essa ação de Deus sobre a vida das pessoas. E disse, e desce esse óleo até a orla do vestido, significa de que o Espírito de Deus que está sobre a nossa cabeça, que comanda e desce sobre todo o corpo, fazendo com que a nossa vida possa estar completamente dirigida por esse Santo Espírito que é dominante sobre as nossas vidas, que regula a nossa maneira de ser, pois é o nosso Paráclito, é aquele que nos ajuda a compreender a sua verdade. O Espírito de Deus que vem e governa o coração do homem e que maneja as nossas atitudes de maneira tal a separar aquelas que não são interessantes para a nossa vida e fazer com que prospere sobre nós a palavra vivificante e transformadora do Senhor. Como disse muito bem Paulo em Gálatas 5,16, ele diz que andemos em espírito, tá? Para vencer os desejos contrários à união e às vezes traduzido pelo comportamento que é gerado no corpo por conta de uma pessoa que é dominada pelas ações carnais. E nós vamos observar no mesmo texto Paulo falar sobre guerras físicas, sobre palavras, né, de maldição, sobre palavras que ferem, sobre discordância. Isso é muito bem colocado nesse mesmo texto como sendo algo que pertence peculiarmente às ações da carne. O que na verdade, certamente o salmista não vai falar sobre isso, mas a gente faz um paralelo, a gente observa que são todas aquelas coisas que corroem, né, a relação interpessoal. Como disse antes, inimizade, polêmicas, dissensões, discussões,
ciúmes, invejas, rivalidades, ira, contendas, discordância, divergências, litígios, brigas, né? São todas essas ações carnais e que prejudicam a relação da vida com Deus e na vida da comunidade. E como disse muito bem Paulo, né, entre os nossos irmãos domésticos da fé. A gente precisa ter essa compreensão. E desce até as suas vestes e orla do vestido, ou seja, por completo ela age sobre a vida do indivíduo, trazendo para um indivíduo um controle da parte de Deus sobre a nossa vida. O Espírito de Deus deseja ter esse controle sobre nós, para que a gente possa fazer aquilo que de fato agrada a esse Deus tão maravilhoso. Tá? Os que Deus usa para que de fato nos aconselhe a viver dentro da sua vontade. Agora, lá está algo importante a ser também compreendido quando ele chega e diz: como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção, a vida para todos sempre. Né? A palavra Hermon do hebraico significa Monte Santo ou santuário, né? O monte do santuário de Deus, tá? Ou a montanha santa de Deus. Uma das coisas importantes que a gente vai compreender é que ele diz que de lá desce esse orvalho. É para que a gente compreenda de que vem de Deus, né? É de um lugar santo, onde Deus está. É da santidade, da separação de todas as coisas que não corroem a relação humana. Até porque Deus observa que se nós não conseguimos amar as pessoas que nós conseguimos ver, como nós podemos amar a Deus que nós não podemos ver? Né? É uma pergunta que é feita muito interessante pelo nosso irmão e o apóstolo João, em sua carta, na sua epístola, na sua primeira epístola, ele vai dizer isso claramente, né? Quando ele abre-nos a compreensão de que se não amamos aquelas pessoas que nós estamos próximas, que têm suas diferenças, que caminha para a glorificação do nome de Deus, eu sempre ouvia isso muito claramente dos meus professores na área de teologia, é que nós não conhecemos profundamente Deus, mas à medida em que nós convivemos com as pessoas, a gente descobre que as pessoas têm uma maneira diferente de adoração, e isso chama-nos a atenção, porque a maneira de viver com Deus de cada pessoa nos contagia a viver com uma semelhança, né? E a gente quer cada dia mais buscar essa realidade para dentro da nossa vida. Isso faz com que a gente compreenda que nós somos apenas um substrato, né, daquilo que é necessário para o conhecimento de Deus. Então, por isso, aquilo que existe da relação do outro para com Deus é importante para mim, assim como aquilo que existe na minha vida de bom na relação, as pessoas também se interessam porque gostariam de ter essa mesma relação com Deus. Portanto, o salmista fala de uma água que desce desse monte. E a tradução mais interessante para a gente compreender sobre água é a palavra. Lembra quando Jesus se encontra com aquela mulher no poço construído por um dos patriarcas, né? E aquela mulher chega e diz: olha, eu não posso manter um relacionamento com você porque gentios, aliás, samaritanos não podem lidar com judeus. E ele chegou e disse: ah, se você conhecesse o dom de Deus, e eu lhe daria uma água que faria dentro de você brotar rios de água viva. É exatamente tudo aquilo que o salmista, na verdade, quis nos dizer a respeito desta água, desse orvalho que sai do Monte Santo de Deus. Nós precisamos, a fonte reguladora da relação é a nossa boa relação também com Deus. Quando nós recebemos de Deus os seus conselhos, ouvimos a sua palavra, trazendo para a nossa vida
tudo aquilo que nos faz compreender que tudo aquilo que é contrário ao que é suave, tudo aquilo que é contrário ao que é ser bom, nós deveríamos de alguma forma banir da nossa vida, não é? Tudo isso deve ser banido da nossa vida, porque tudo aquilo que acaba prejudicando as coisas que são boas e suaves devem ser esquecidas pela nossa vida de uma maneira especial. Então, uma alusão perfeita ao conselho de Deus, ao presente da vida, né, que faz com que as pessoas possam ter algo que é importante e comum na vida daqueles que servem a Deus. Este Deus que nos enche da sua palavra, que nos enche da sua vontade, que nos faz compreender a importância de vivermos de fato dentro da sua vontade e termos esta palavra como centro de todas as coisas, as quais podem mudar a nossa maneira de ser. Sua verdade ensinada pela palavra, né, que faz com que o seu Santo Espírito, o nosso conselheiro, né, o paráclito da nossa vida, possa estar nos ajudando a compreender como é importante trazer essa palavra que regula as condições de vida para cada pessoa. João 14, verso 16, ele vai dizer: para que fique convosco todos os dias. Por isso ele disse: eu não deixarei órfão, como está lá escrito no verso 18. Esse Espírito que faz com que esta água seja sempre lembrada pela vida de cada um de nós. Nós precisamos entender o quanto isso é importante. Por isso, do Monte Santo de Deus, né, do lugar do Altíssimo, nós compreendemos perfeitamente que vem toda a informação através da verdade aos nossos corações, que devam sempre ser lembradas a cada dia através do seu Santo Espírito, para que a gente tenha de fato no nosso coração algo sim que nos chama a atenção. Como lá é muito e perfeitamente descrito em Gálatas, quando ele diz: mas o fruto do Espírito é o amor. Que o que vai dizer deste amor, né, as 12 qualidades, as 9 qualidades observadas perfeitamente sobre quem tem o amor de Deus sobre a sua vida, quem tem o controle do Espírito de Deus sobre a sua vida: amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 9 qualidades importantes que a gente vai observar em quem tem o domínio do Espírito, porque antes ele falava: andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, que fazem com que a nossa vida relacional seja de alguma forma prejudicada, e nós precisamos entender a importância de nos tornarmos fortes nesse sentido. Então, só é possível notar esse organismo vivo, só é possível fazer com que as pessoas observem de fato que há um organismo que sabe fazer essa convivência ser importante, até porque a palavra de Deus nos diz que a nossa união transformaria o mundo. O mundo vive sobre pessoas que conseguem ser unidas porque têm desejos particulares, porque existe atrás da união ou das ações que trazem a unidade do homem que não tem o domínio de Deus, um interesse próprio e pessoal. Quando na verdade o interesse que existe dentro da casa do Senhor é agradarmos o Deus a quem nós servimos por conta das suas benignidades, né? Então só é possível notar dentro desse organismo vivo, sobre o domínio de Deus, bênçãos das quais vêm da parte de Deus através da sua verdade transformadora e que é capaz de mudar o coração das pessoas, porque a gente experimenta de fato quem é Deus e de quanto é importante vivermos unidos. Assim, ele diz, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre.
porque nós que recebemos os conselhos do seu Santo Espírito que está em nós, nós que não fomos abandonados, nós não somos órfãos de Deus, nós recebemos os conselhos de Deus porque compreendemos que nós nascemos por causa do outro. Nós estamos vivendo porque dependemos uns dos outros, assim como acima de tudo nós dependemos desse Deus a quem nós servimos. Então, que Deus traga ao nosso coração todos os dias a compreensão da excelência deste amor fraternal, que faz com que a gente se esqueça das nossas diferenças, enxergue no outro a importância de vivermos dentro dessa vontade. Lembramos porque o Senhor escolheu Sião e desejou-a para a sua habitação, dizia Davi, quando falava sobre o Salmo de número 132. Ele escolheu as nossas vidas, Ele escolheu a minha vida, um lugar onde Ele escolheu para morar, o meu coração, o lugar secreto que Deus escolheu, para que nós pudéssemos ter uma relação próxima com Ele e podermos, através dessa relação, podermos ter uma relação muito boa com os nossos irmãos. Que Deus aplique esta palavra ao nosso coração, que jamais esqueçamos da importância que é, de fato, experimentar o amor fraternal e, por consequência disso, a excelência de uma vida em união. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus encontre no seu coração essa abertura para que o seu Santo Espírito te faça viver em união para a glória do nome do Senhor e em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar nesse momento por você, peço, feche seus olhos, porque estarei orando ao Senhor. Santo Deus, eu quero te agradecer pela sua palavra. Quero te louvar por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou de maneira especial nesta noite. Pai, que nós possamos nos lembrar da bondade de Deus em nos ter enxergado quando nós estávamos completamente longe do Senhor. Em de não ter, ó Deus, de forma nenhuma feito qualquer situação da qual nos afastaria do Senhor, mas pelo contrário, a nossa vida diante do Senhor foi buscada como aquela vida que precisava de Deus, e por conta dessa necessidade de estarmos ao lado do Senhor e de ouvirmos a sua vontade, também a oportunidade de enxergarmos dos outros, aquela oportunidade de vivermos em comum acordo diante do Deus a quem nós servimos, amando, zelando um para com o outro, guardando em nossas vidas a essência viva de uma água que transforma, que lava, que faz com que tudo aquilo que não está dentro do planejamento de Deus seja limpo das nossas vidas. Pai, que haja bondade, que haja fidelidade das nossas vidas diante do Senhor, que haja o amor genuíno, o amor tão esperado de Deus na vida de todos os seus filhos, dos quais, ó Deus, nos ensina a cada dia a importância de amarmos as pessoas com o amor de Deus, que faz questão com que o sol venha claro e quente sobre a vida dos maus e dos bons, para que os bons sempre se lembrem que Deus, Ele é, acima de tudo, nosso Deus, riquíssimo e infinito em bondade. E nós sejamos assim para com os nossos irmãos também. Assim como esse Deus é maravilhoso, zeloso, cuidadoso, até mesmo daqueles que não amam e não querem, ó Deus, saber de sua existência, mas que nos ensina a importância, ainda assim, de se aproximar e nos enxergar, ainda que não tenhamos capacidade para enxergar. Deus,
alcança o coração dessas pessoas que nos ouvem de maneira especial e que sejamos, ó Deus, acima de tudo, unidos ao Senhor e aos nossos irmãos, mesmo em meio às maneiras diferentes de se aproximar dele, pois elas são também interessantes para cada um de nós. Te louvamos, te bendizemos e te adoramos, Deus, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Recebam todos a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que inventou a união, que a graça desse Deus, que nos achou quando nós não merecíamos ser achados, que nos amou quando nós não merecíamos ter amor nenhum, que pagou um alto preço através do sacrifício salvífico de Jesus para que nós pudéssemos ter vida eterna. Que a consolação desse Espírito Santo, que foi derramado sobre as nossas cabeças e que tudo aquilo que ele nos ensina deve fazer com que haja mudanças significativas na nossa vida, haja sobre a vida de cada um de nós, em nome daquele que vive eternamente e para todo sempre, o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua igreja.